E nessa votação de ontem foi derrubado um dispositivo que previa o voto secreto dos parlamentares ao autorizarem ou não a abertura de uma investigação do STF contra um deputado ou um senador. E esse episódio foi visto como uma derrota do Centrão. Mas hoje teve reviravolta. Uma nova sessão plenária foi convocada e o voto secreto voltou ao projeto, que agora segue para análise do Senado. Mesmo com a aprovação da proposta na noite anterior, partes do texto foram votadas separadamente nesta quarta-feira, numa sessão marcada por discussões. Só nos cabe aqui, depois de recorrer à CCJ, recorrer ao Supremo Tribunal Federal em cima desse artigo. Acolhemos a questão de ordem de Vossa Excelência e é um direito de Vossa Excelência ao Supremo, como Vossa Excelência faz quase que diariamente. Requerimento de retirada de pauta. Um dos pontos mais contestados foi a volta da votação secreta em processos contra deputados e senadores. Esse trecho, que tira a obrigação de cada parlamentar deixar a digital no voto, tinha sido derrubado, mas voltou ao plenário por emenda do relator. Membros estão se sentindo injustiçados com opiniões, com palavras, com votos, manifestações, inclusive pelas redes sociais, em que estão sendo, digamos assim, pressionados para dar seus votos, suas posições de forma contrária ao que eles desejam. A mudança de última hora irritou a base governista. Se você tem a maioria de deputados que decidem rejeitar uma matéria, você coloca ela para votar de novo, vai votar quantas vezes até a matéria ser aprovada conforme uma parte dos parlamentares querem? É inconstitucional, é imoral. A PEC da blindagem dá ao Congresso 90 dias para autorizar ou não ações contra deputados e senadores no STF, prisão em flagrante só por crime inafiançável e com aval da Câmara e do Senado, e o texto também estende o foro privilegiado a presidentes de partidos, mesmo que não tenham mandato. Sim, queremos ser blindados mesmo de um STF que age como agente político contra membros dessa casa, abrindo inquéritos, fazendo busca e apreensão por palavras. Agora, sabe por que eles não querem essa blindagem? Porque eles já são blindados. PEC da bandidagem não tem outro nome. Qualquer crime cometido por um parlamentar vai ser submetido para a Câmara dos Deputados analisar se autoriza, em primeiro lugar, a mesa, a investigação, né, em primeiro lugar, depois se autoriza a prisão com voto secreto. É qualquer crime. É assassinato, é pedofilia, é estupro, é corrupção. Agora a PEC segue para votação aqui no Senado, onde o cenário pode não ser dos mais favoráveis. Para que o texto avance, existem duas possibilidades: passar primeiro pela Comissão de Constituição e Justiça ou seguir direto para o plenário, onde serão precisos 49 votos nos dois turnos. A decisão quanto a esse formato está nas mãos do presidente da Casa, Davi Alcolumbre. O presidente da CCJ tem sinalizado ser contrário à matéria. Não sei se o presidente Davi vai levar ao plenário ou não. Nós vamos trabalhar para enterrar essa PEC da blindagem aqui dentro. Porque não atende o povo brasileiro, nem na saúde, nem na educação, nem na segurança. Caso o texto seja aprovado pelos senadores, ele poderá ser promulgado pelo Congresso. Por se tratar de uma PEC, não é necessária a sanção do presidente da República. PEC polêmica, e para a gente falar um pouquinho mais sobre ela, entender um pouco mais, eu recebo aqui no estúdio do SBT Brasil o advogado constitucionalista André Marcília e também advogado o Vitor Marques, especialista em direito público. Agradeço muito aos dois pela presença, uma ótima noite a vocês. Vou começar com Marcília. Então, a gente está falando de uma PEC que eu reforço muito polêmica, porque são dois argumentos que estão pesando. Um favorável para uns, contrário para outros, que é o fato de fazer com que a prerrogativa de autorizar a abertura de ações judiciais, determinar a continuidade de prisões de parlamentares, seja uma autorização dada pelos próprios parlamentares. É um primeiro ponto. Por isso que muitos chamam de PEC da impunidade, porque isso poderia favorecer a impunidade. Quem vai abrir ação penal contra si? Né? E tem um argumento que nós mostramos também na reportagem do Nicolas Ferreira, deputado, compartilhado por outros integrantes da oposição,
que diz o seguinte: a PEC é uma forma de nos proteger da perseguição política do STF. O que pesa nesses argumentos mais para você? Para começar, Marcília? Pois é, Lívia, a gente precisa entender que nós temos um problema hoje no país, que é o foro privilegiado, a prerrogativa de função. Essa é a essência do que resultou no PEC da blindagem para a oposição. O que isso quer dizer? Qual é o problema do foro privilegiado? O STF, de um tempo para cá, começou a relativizar a imunidade parlamentar dos parlamentares. Ou seja, eles servem para falar, para parlar. Se eles não puderem fazer isso, a ferramenta de trabalho deles está prejudicada. E o STF passou a entender que era crime se eles falassem desinformação ou dessem opiniões entendidas como controversas, e isso limita o trabalho do parlamentar. É esse o grande problema. Agora, a PEC da blindagem, ao fazer com que toda e qualquer investigação ou processo criminal seja impedido, vamos dizer assim, que é como você dar a alguém um remédio de quimioterapia para uma gripe. Quer dizer, você impede também que os parlamentares deixem de ser processados por crimes decorrentes da fala, mas também impede que um parlamentar deixe de ser investigado ou processado por assassinar alguém. E isso não é adequado. Isso precisa ser ajustado, precisa ser calibrado nessa PEC da blindagem para que o foro privilegiado usado de forma indevida pelo STF para sequestrar, entre aspas, a liberdade dos parlamentares, seja o foco. E não vamos dizer assim, realmente uma blindagem para todo e qualquer parlamentar que abuse da sua liberdade. Está havendo uma utilização errada do foro privilegiado, como disse o André Marcília, na sua opinião, Vitor Marques? Olá, Lívia. Olá, André. Uma satisfação a toda a audiência do SBT. A imunidade parlamentar ela foi prevista na Constituição de 1988. A liberdade para falar, para se expressar. E até 2001, para se processar um parlamentar, era necessário uma autorização da Câmara dos Deputados. Em 2001, isso modifica, de modo que não se faz mais necessário uma autorização para processar um parlamentar que venha cometer qualquer tipo de crime, como homicídio, ato de corrupção e etc. O que me parece é que essa PEC ela é direcionada e ela visa retirar do Poder Judiciário a prerrogativa de julgar e levá-la para o Poder Legislativo. Portanto, vislumbro até uma hipótese de inconstitucionalidade, resvalando na separação de poderes. Não dá para imunidade parlamentar, ou seja, o direito que o parlamentar tem de exercer o seu mandato, significar um escudo para o cometimento de crimes. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.